Seu Heraldo. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Boa tarde, queridos irmãos. Todo mundo escuta? Reforçando o que o Jean falou, aqueles irmãos que estão vindo pela primeira vez, além dos nossos 3 jovens ali, tem mais alguém? Primeira vez também? Então, sejam bem-vindos à nossa casa. Esperamos que gostem, né? E que façam dessa casa a casa de oração de vocês, de orações. Tá certo? Eu agradeço a casa por mais esse convite que me foi feito e nós vamos começar conversando um pouco. Joaquim Sucupira, quando abandonou seu corpo físico aos 60 anos de idade, deixou impressão em todos aqueles que o conheciam que ia subir incontinente aos céus. Ele vivia arredado do mundo, totalmente arredado do mundo, em função das heranças que receberam dos seus parentes. Falava pouco, andava menos, agia nunca. Joaquim, em função de todas essas condições, ele cultuava sempre a beleza, a dignidade, no sentido de vestimentas. Ele prezava muito em função das suas roupas, o cabelo bem postado todos os dias no barbeiro, fazia a barba diariamente, né? E ele estudou muito, né? Ele estudou muito, bastante. E sempre afirmava, né, que era cristão. Não fazia mal sequer a uma formiga. Mas sempre afirmava que tinha o pavor de todas as religiões, de todos os matizes, de qualquer matiz. Detestava os sacerdotes, detestava e criticava as organizações protestantes, categorizava os espíritas no rol dos loucos, né, nós como loucos, né? E assim ele entendia Cristo da sua maneira, não a maneira como Cristo gostaria de ser entendido, né? E assim Joaquim Sucupira foi levando a sua vida. Ele se afastava, se arredava do mundo, se afastando dos amigos, das pessoas, possíveis amigos que teriam, para não incomodar e não ser incomodado. Então ele se afastava do mundo. Todos que conheciam achavam que o Joaquim estava preparando bem a sua vida, né, já sem os conflitos do mundo, não se envolvendo, para que após o seu desencarno, a sua morte, né, prepararia bem, né, após o sepulcro, né, a sua estada no plano maior, no céu. Na época não se falava em espiritismo. E assim foi ele levando a sua vida. Ele dava bastante esmola, ele era bem abastado pela herança, como eu já disse, que recebeu dos pais. Ele dava dinheiro suficiente para os parentes, para que não fosse incomodado, para suas fantasias, né, para seus prazeres. Dava vultuosas esmolas para que os problemas da caridade não visitassem o seu lar. E assim Joaquim achava, e todos que o conheciam, que estava preparado para subir aos céus. Mas a realidade que Joaquim estava experimentando agora não era, e contrariava todas as expectativas daqueles que o conheciam. Joaquim estava numa região compungido lá, onde não conseguia ser visto pelos benfeitores celestes. Ele via em movimentação constante todos aqueles irmãos em trabalhos dignos, né, auxiliando os outros, mas não era visto por eles. Ele pedia, chamava, mas não era visto. Então, certa vez, ele chegou a ver uma cozinheira, uma velha cozinheira dele, sendo carregada por um anjo, né? Joaquim viu e clamava, chamava, né, mas não era atendido por esses benfeitores, né, da espiritualidade. E assim Joaquim Sucupira ficou muito tempo nessa situação. E Joaquim Sucupira era interessante que ele pensava, ele ouvia, ele falava, ele andava, né, mas ele tinha uma dificuldade extrema, que as suas mãos, segundo Humberto de Campos relata, eram como se fossem 2 antenas, e até ele cita assim, 2 antenas de mármore, os braços enrijecidos, né, e endurecidos, ele não conseguia. Então, se ele tivesse vontade de matar sede ou fome, ele tinha que se atirar ao chão. E não tinha nenhuma mão amiga que o socorresse para ajudá-lo a levantar. E assim, né,
Sucupira passou um tempo muito grande, não se mediu o tempo, mas um tempo muito grande na espiritualidade, quando é grande mesmo, sofrendo essas dificuldades, né? Até que de tanto que chorava, lamuriava, pedia, né? De tempos em tempos vinha uma equipe de socorro, né? Os benfeitores vinham uma equipe para resolver os casos mais urgentes, né? E um dos benfeitores sempre tinha a função de juiz. E aí, Joaquim não estava sozinho nessa região, lógico, né? Tinha mais outros, e aí reuniram um grupo de irmãos lá para resolver os casos mais urgentes e dolorosos, né? E por último, o Joaquim Sucupira foi trazido, entre uma meia dúzia de sofredores, né? Aí tá, no último chegou e o Joaquim, quando chamado, né? O juiz ficou na frente do juiz, fazendo o papel de juiz, né? E aí o Joaquim começou a querer questionar, falar sobre a vida dele, e o juiz disse assim, não, meu irmão, nós não temos muito tempo aqui, nós temos outros trabalhos em outras regiões, nosso trabalho tem que ser mais rápido, e eu não relate a sua biografia para todos nós. E aí fez uma pausa e olhou para o Joaquim Sucupira e disse assim, vejo que estudou muito pela sua acuidade mental. E Joaquim parou, pensou, e o juiz começou a fazer algumas perguntas para ele. Joaquim, você foi casado? E ele, sim. Zelava pelo lar? Ele disse, não, a esposa fazia tudo. E os filhos? Teve? Sim, tivemos filhos. E quando pequenos? Eram naturalmente deixados pelas empregadas e amas que nós possuíamos na nossa casa. E quando jovens? Eram naturalmente encaminhados aos professores. Exerceu alguma profissão útil? Se não havia necessidade, em função do dinheiro que possuía. Plantou alguma árvore edificante? Ajudou animais em sofrimento? Usou o pincel, o martelo, o serrote? E todas as respostas do Joaquim eram não. Era uma lista de perguntas que esse juiz, entre aspas, né, fazia ao Joaquim. Né? E como última pergunta, né, ele disse para o Joaquim, Joaquim, você ajudou na condução das águas para ajudar paisagens empobrecidas, né? Joaquim, com olhar de desdém, disse assim, jamais pensei nisso. Aí esse benfeitor relatou ao Joaquim todas as atividades dignas na terra, né? E chegou para o Joaquim e disse o seguinte, Joaquim, seu caso se explica. É o talento não usado, meu irmão. O que você tem são as mãos enferrujadas. E quando Joaquim quis argumentar e conversar novamente, veio um rapaz, carioca, Rogério, desencarnado, tipo 25 anos de idade, abraçou Joaquim carinhosamente, foi carregando ele, aquele paralítico pelos braços assim. Vamos indo, meu amigo, vamos indo, né? Indo para onde? Assim, vamos para a fila. Que fila, diz o Joaquim, impressionado, assim? Na fila da reencarnação. Reencarnação? Claro, Joaquim, o que você precisa é de movimento. Então, eu faço essa introdução para que a gente comece a falar de um tema que eu acho bastante interessante. Vamos ver se vai dar. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Item 16. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Que obras seriam essas, né? Vamos começar por aqui. Essa é a parte da introdução, vou passar rápido aqui para nós, que está no Evangelho, né? Então diz assim, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas somente o que faz a vontade do meu Pai. E assim é que ele fala, né? O momento de ouvir será suficiente para trazer a libré, ou seja, a roupa do Senhor, só isso não é necessário para ser um fiel servidor. Será bastante dizer, sou cristão para seguir o Cristo, procurar os verdadeiros cristãos e conhecer pelas suas obras. Então uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Essa é o início do item 16, né? E Jesus, o que ele espera de nós? O que ele aguarda de nós, todos encarnados aqui na Terra, que são cristãos? Fazer a vontade do meu Pai. Né? Qual é a vontade do meu Pai? Que sejamos trabalhadores,
da sua grande obra universal. Ele vai nos colocar em determinados momentos da sua obra como tijolos na parte de cima. Algumas vezes vai nos colocar no meio dessa grande obra, dessa grande construção, e muitas vezes vai nos colocar na base, né? Para que nós possamos experimentar todas as situações e assim mesmo sermos verdadeiros cristãos. Qual é a vontade do meu Pai? Fazer como os padres, os espíritas, os pastores, eu como espírita estou falando aqui, só falar. Falar. Falar é fácil, né? Agora agir e atuar é que é o difícil. Obra é ação, é realizar, não somente falar. Isso aqui é porque eu coloquei porque está no Evangelho, né? A gente coloca para lembrar. Orar bem alto, em público, como faziam os fariseus em rua, nas praças públicas, nas ruas, ou no sinédrio, onde fosse, para mostrar que eles eram religiosos, mas era somente, como se diz, da boca para fora, né? Porque seu coração não era assim. Atitudes espetaculares, será que Deus espera de nós atitudes espetaculares? Existem pessoas que fazem atitudes espetaculares mesmo, mas a maioria, avassaladora da população encarnada, não espera de nós. Ele sabe, Deus sabe, Jesus sabe as condições de cada um. O que eu posso dar? O que a Bica pode dar? O que o Otávio pode dar? A Nara. E assim vai por diante. Cada um tem uma condição. Mas se ele sabe o que a gente pode dar, então ele não espera de nós nada a mais do que isso. Mas nós temos que dar o que temos, né? Será que sim ou que não? Qual o tipo de existência de vida que eu pretendo ter? Com todos nós sabemos que vamos morrer. Os jovens, e o jovem ali, eu não queria lembrar você, mas a gente vai morrer, sabe? Não foi uma boa recepção, mas eu queria dar essa notícia para você. Que nem diz um filósofo, né, diz assim, agora seu gato está na casa de vocês, o cachorro de boa lá, dormindo, né? Nem pensando. Nós somos os únicos animais que sabemos que vamos morrer, né? Isso aí é complicadinho, por isso não... Desculpa dar essa notícia para você, você sabia, mas a gente vive, né, como se nunca fosse morrer, né, e morre como nunca tivesse vivido. Mas vamos lá. O que iremos fazer com a nossa malinha quando nós sairmos daqui? Quando nós abandonarmos aqui o corpo físico, como Joaquim, que saiu com a mala vazia, tanto que ele teve as mãos enferrujadas, não fez absolutamente nada, a mala dele, a gente brinca, faz uma analogia com uma mala, foi com a mala vazia. E nós, como é que vai ir em nossas malas? Tudo que é material vai ficar. Não adianta. Não vou levar o meu celular, meu tablet, meu note lá e entrar nas redes sociais. Não dá, né? Dinheiro não dá. As construções, todas as aquisições que eu tenho não vão ficar aqui na Terra, né? Não são duradouras, né? Essas coisas que eu tenho aqui. Mas o que eu vou levar para lá? Eu vou levar o que a gente está procurando entender. Tudo aquilo que eu fiz, né? Fazer o bem para sermos notados, aquela que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Por quê? Uma parte do Evangelho. Eu faço o bem com a mão esquerda, por isso que é um simbolismo, né? Mas eu deixo a mão direita escapar um pouquinho para mostrar que eu sou uma pessoa boa. E muitos vitrais, assim, que a gente vê nas igrejas, assim, é ótimo, maravilhoso ter dado os vitrais ali, doado pela família, não vou dizer os nomes, doado pela família, cara, doa, e fica, né? Não precisa mostrar que tu é bom. Se tu mostrou que é bom aqui, tu já recebeu aqui mesmo os louros da terra. Para Deus não conta isso aí, certo? Mais ou menos para nós podermos entender um pouco. Ser importante, ser famoso, olha, tem tanta gente importante, né? Tem tanta gente que é importante e é famosa, tem tanta gente que é famosa e não é importante. A Madre Teresa de Calcutá era famosa e importante, Gandhi era famoso e importante. Tem várias coisas assim. Tem gente que é famosa e que não é. Nós acabamos no estudo lá falar uma pessoa extremamente famosa, Hitler, né? Olha o que Hitler fez, né? Olha o que Mussolini fez, olha o que Lenin fez, olha que vários durante a nossa história da humanidade são famosos, conhecidos, mas por sinal não fizeram absolutamente nada de bom. E pessoa importante é aquela que nos faz falta. Nós conversando aqui com a Bica,
com a Sônia, desculpe, com a Bica também. Na casa espírita tem eu que estou falando aqui, não pense que eu estou falando aqui, eu sou uma pessoa, se eu falar sobre orgulho, eu vou pensar que eu estou falando orgulho porque eu não tenho orgulho. Não, sou mega orgulhoso, quem precisa ouvir mais sou eu. Né? Então, se eu estou falando sobre orgulho, é para mim que eu estou falando primeiramente, para depois passar para vocês como a gente deve trabalhar, e aí eu vou aprendendo também. Né? E às vezes está um expositor, tem o departamento doutrinário, que eu acho que hoje não é departamento, mas é o nosso irmão Jean, tem o presidente da casa, mas todos são importantes. A recepção, o pessoal fala assim, não, a recepção é mega importante. Tu chega numa casa espírita, tu chega numa residência, tu chega num comércio, onde você chegar, quando tu é recebido com carinho, com acolhimento, é outra coisa, tu volta. Não é verdade? Ninguém dá valor para a recepção, né? Ninguém dá valor para a recepção. Isso é o vento, viu? Não é nada assim, é um fenômeno só para tranquilizá-los. Nada aqui. Foi vento mesmo. Espero. Então, esse tipo de importância que a gente fala, é importância não daquela... É importante um cientista? Lógico que é muito importante. Às vezes nem é famoso. Mas aquela que serve o cafezinho numa repartição, aquela servente numa escola, aquele professor que dá uma aula, todos são importantes. Fazem falta, são importantes. Vamos falar depois mais um pouquinho sobre isso aqui. Eu tenho que falar, olhar o relógio ali. E o Salvador respondeu, amarás teu Deus de todo o coração. Jesus disse, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, aí já começa a mudar. Aí já nós começamos a entender um pouco mais sobre reconheces o verdadeiro cristão pelas suas obras. Ama a ti, mas ama também o teu próximo. E como é que eu vou amar meu próximo? Auxiliando-o. Não existe outra maneira. A gente tem que ter... não, mas aquele ali... Ele fez isso assim, está sofrendo? Não. Ele merece aquilo ali? Não. Tudo bem, ele tem que passar por determinadas dificuldades, mas é nossa obrigação, a gente chama-se compaixão, né? Auxiliá-lo da melhor maneira possível, materialmente, ouvindo, não precisa ser só material, não tenho dinheiro, não tem problema, seja um veículo, faça-se uma comida e se entrega na rua, não tem condições eu não tenho carro para levar, eu não tenho como comprar esse alimento. Não, mas pelo menos vai lá e entrega. Faz o teu melhor dentro daquele melhor que tu tem. Eu só posso fazer isso? Faça isso. Mas eu não tenho condições. Tem. Todo mundo tem alguma maneira, tu tens de como fazer algo de bom, alguma obra. E Jesus assevera, fora da caridade não há salvação. Jesus disse assim, se nós somos cristãos, e Jesus disse assim, fora da caridade não há salvação. Caridade é o precursor principal do amor. Nós estamos trilhando as primeiras etapas do amor, começando a experimentar as primeiras etapas da razão, desenvolvendo o nosso senso moral, né? E a caridade nós estamos começando, a benevolência nós estamos começando a desenvolver. E aí a gente começa a ter determinados sentimentos, né? A caridade é bem vista aos olhos de Deus. Qual a caridade que é bem vista aos olhos de Deus? Desculpe. Não somente falar, mas agir, como a gente falou antes ali. Sou sócio majoritário das minhas ações, ou seja, eu que decido. Não precisam decidir por mim. João, vai lá e faz aquela coisa lá, entrega lá. Não vou dar, não. Eu que escolho o que eu quero fazer. Se eu quero fazer o bem, eu dou um jeito, eu escolho. A maioria das coisas eu posso escolher, a grande maioria da minha vida. Como vou achar tempo para fazer o bem? Eu não tenho tempo. Será que a gente não tem tempo para fazer o bem? Analisar friamente assim sua vida e se programar para mim fazer o trabalho no bem, fazer alguma coisa de útil para o próximo, porque no mundo é partilha. Todos nós partilhamos alguma coisa com o outro. Se todos nós tivéssemos todos os talentos ou todas as formações, não adianta. Cada um tem sua contribuição a dar para o mundo. Então nós vamos fazer o nosso melhor dentro das nossas condições e dentro da maneira que eu tenho para contribuir com o mundo. E principalmente amar a ti mesmo, né, e ao próximo, amar a si e ao próximo como a si mesmo.
fazer uma pergunta para si mesmo: se eu não existisse, que falta eu faria? E agora? Chegaram a pensar alguma vez nisso? Tá, eu não existo. E aí, será que eu vou fazer falta para alguém? Será que alguém vai mudar alguma coisa? O Otávio é professor de química, vai fazer falta lá, né, Otávio? Ou não? Tu faz falta, sim. Todos nós fazemos falta, né? Não todos não, mas a gente é bom para uma reflexão. Esse é de um livro bem interessante, Se Você Não Existisse, Que Falta Faria, acho bem interessante, também tem o Qual Sua Obra. Esse aqui é do Mário José Cortella, Viver em Paz para Morrer em Paz. Fala bastante sobre esse tema, né, da caridade aqui, baseado no Olho Mágico do José Carlos de Luca e no lógico do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se eu não existisse, que falta eu faria? E aqui ele discorre muito legal, né, como é que nós estamos levando a nossa vida, né? Eu vou contar uma historinha bem rápida dele, eu gosto da história, o Otávio adora que eu conto história. O De Luca, né, para te ver como as pessoas são importantes na vida, né? Mesmo que ele é um juiz, né, de direito, né? Ele não sabe se foi 5, 8, 10 anos. Ele ia para o fórum, né? E pegava o elevador, subia, trabalhar e descia no elevador. Chegou no tempo que tinha aquelas tipo assessorista, né, que aperta ali, qual é o andar seu, qual é não sei o quê. Eu peguei esse tempo, né? Então eu já digo a minha idade, que já é um pouco avançada. Daí eu peguei esse período. E aí ele entra no elevador e a assessorista diz para ele assim, ó: o doutor De Luca, o senhor pode autografar meu livro? Pá! Saiu da... Eu não fiz nada. Voltou. O senhor pode autografar meu livro? O De Luca ficou roxo, azul, amarelo. Pediu a Deus, pediu a Jesus, pediu a Maria Mãe Santíssima, pediu a toda a espiritualidade maior, pediu ao seu anjo da guarda, ao seu mentor, ao seu guia espiritual. Qual é o nome dessa senhora? Eu não sei. Há quase 10 anos eu trabalhando com ela, não sei o nome dela. Ela era muito importante, ela que dizia subir tal, descia tal, e eu não sabia o nome dela. Ele conta isso aí no tempo e ele já era espírita. Tu vê, espírita não quer dizer sinônimo, não é sinônimo de perfeição, muito pelo contrário. Nós entramos no espiritismo porque nós temos imensa dificuldade quando encarnamos para entender as coisas do bem, entender as mensagens do Cristo. Então nos colocaram na doutrina espírita, vamos ver se ajeitamos essa gente, né? Vamos ver se facilita a compreensão deles em relação ao que o Mestre Jesus veio nos trazer, né? E o que a espiritualidade nos faz. Que alma caridosa. Eu acho tão bonito isso aí. Eu recebi, segunda-feira, quando foram lá em casa, nós estávamos fazendo, ninguém está fazendo propaganda de caridade aqui, mas estava fazendo uma comida, né, para um pessoal assim, e chega uma pessoa lá em casa assim: meu Deus do céu, como eu admiro quem faz isso. Não, mas às vezes tem pessoas que não tem nem para si e faz ajuda, junta a cesta básica, vai lá ajudar as famílias. Eu acho isso aí lindo, maravilhoso. Aquilo fica bem até aqui assim, não, né? Não dá para se incompatibilizar com quem está te visitando. Mas como é bonito, né? Que é uma caridosa, a gente diz assim, uma pessoa diferenciada. Que diferenciada, né? Será que é diferenciada mesmo? Como pode ser assim, nessas condições, como ele até tinha dito para mim? Se eu disser o parentesco, aí vão saber quem. Como acha tempo para fazer? Acha tempo. Se quiser, acha. É só se programar. Acha tempo para fazer o bem, com certeza. Eu estou indo, Heraldo, eu estou indo na tua casa agora. E eu tinha algumas coisas que não são tão importantes, dá para jogar para gente. Eu preciso conversar contigo. Ok, vem. Eu já contei essa história também várias vezes. Ficava às vezes 1 hora, 1h30, né? E minha esposa ficava um pouco desgostosa, né? Chegava do serviço e pá. Aí eu não dava uma palavra para esse amigo meu. Uma palavra. Ele tinha se separado. E estava numa dificuldade emocional muito grande. Aí eu não falava, só ouvia. Volta e meia eu dava um toquezinho, mas muito sutil. 99% era ele que falava. Aí no final ele me abraçava assim. Dizia assim: Heraldo, tu não imagina o que tu me diz, o que me acalma,
eu estou saindo leve daqui, eu não disse nada para ele. Só ele botou para fora, só ele aliviar o coração dele. Ele disse assim, Heraldo, o que tu me diz é aquilo que meu Deus, eu saio tão bem daqui. E não foi uma vez, foi várias vezes, né? Então eu só escutava ele, né? Tu ceder teu ouvido para uma pessoa com carinho, né? Sabendo que vai aliviar o peito da pessoa, ou às vezes tu está angustiado, né? Por que existe muito psicólogo, psicanalistas, né? Para a gente botar para fora essas coisas assim. Mas tu pode fazer a caridade para um amigo, ou até para uma pessoa desconhecida. Às vezes pegam a gente, parece que a gente tem um imã, né? Que diz assim, esse cara vai me ouvir, essa aqui vai me ouvir. E pega, a gente nem conhece, e começa assim, a gente, pá, eu tô ali. Entra o assunto, do nada assim, aparece o assunto, e aí tu começa a conversar e faz um bem imenso para a pessoa. E com quanto que eu gastei ali, financeiramente, materialmente, absolutamente nada. Dá para fazer materialmente? Claro que dá. Gente, aqui a doutrina espírita não pede que nós sejamos miseráveis, viu? Já vou dizer para vocês. Pega toda a tua roupa, tira a tua roupa e dá para os pobres, dá para todo mundo. E fica só com a tua roupa. Não. Tu vai procurar ter teu conforto, é legal, oriundo, vindo de um trabalho digno, tu ter o teu bom carro, se tu quiser ter, é legal, tu ter uma casa confortável, uma piscina, tu poder ir para a praia, fazer tuas férias, tu ter um conforto legal, as coisas. Mas o que a doutrina espírita fala e prega é aquela loucura do acúmulo, acumular. Tem uma pesquisa que fala que pessoas de classe média alta, que tinham um valor muito próximo, além do que tinha, que dava para viver a vida e mais a outra geração, né? Perguntaram para todas elas o que elas queriam ter, né? Estavam estabilizadas. Elas queriam ter o dobro do que elas tinham. Para quê? Eu vou botar um exemplo muito claro para nós, que todos vocês sabem, né? Me esqueci, do Cabral, né? Do governador do Rio. Aquele acúmulo dele, que ele não vai gastar nunca aquilo ali. A mulher dele com joias, não vai usar nunca, não vai levar no caixão. Esse excesso de materialismo que a gente diz. Não há necessidade de tanto de ostentação. Ah, mas eu vou preencher meu vazio existencial. Preencho por um carro legal ali, tu fica até um mês curtindo ele. Te faz um bem-estar. Já um pouquinho já não tem mais graça mais, aquilo vai passando e vem a tristeza de novo, e eu já quero comprar de novo alguma coisa, e já quero fazer não sei o quê, e vai preenchendo com coisas que não são dignas no sentido de realizações, e sim de acúmulo de coisas materiais. Esse é o tipo de materialidade que o Espiritismo fala. Gostaria de ser assim, as pessoas falam, como gostaria de ser assim. Início do ano, então, a gente faz planos, esse ano eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso disso. Esse ano eu preciso voltar para a academia, eu preciso não sei o quê, eu vou começar a fazer um trabalho voluntário, eu preciso não sei o quê. Gente, como diz não é o Camille Flammarion, o problema do destino e da dor, o socorro aí, os Leon Denis. Né? A vontade é a maior das potências da alma. Então a gente não diz eu preciso, eu quero. Aí muda. E não peçam muitas coisas. Eu tenho uma experiência com jovens, que a gente fazia vários anos, assim, diz assim, façam uma lista quais são os objetivos desse ano de vocês. Escolha mais poucas coisas. Aí botavam. Eu quero que o Inter ou o Grêmio seja campeão, eu quero passar de ano, eu quero ser um bom filho, né? Aquela coisa toda. Né? Aí vinha com uma lista assim, eu digo, pessoal, é o seguinte, reduzam, botam 2, no máximo 3. Para vocês tentarem atingir 1 ou 2. Porque a gente fizer uma lista muito grande, a gente não vai conseguir atingir. Foca. O que está ao meu alcance? O que eu posso me melhorar como pessoa? Né? Nós estamos falando sobre benevolência, sobre a obra, sobre ajudar, sobre caridade, né? Sobre benevolência. Aí eu vou focar em alguma coisa. Bom, eu quero focar nisso aqui. Vai, não importa como vai, né, Júlia? Mas vai. Né? A Júlia é interessante. Júlia, experimenta. Te dá o direito de experimentar uma vez. Vai uma vez, não curtiu muito, vai a segunda. Não deu, vai a terceira vez. Um trabalho beneficente, né, que a casa faz aqui, bem legal. Depois, quem quiser informações, o pessoal pode dar aí. Vários trabalhos, inclusive. Então,
aquilo que a gente procura nas coisas externas, materiais, ou em outros, em álcool, em drogas e outras coisas mais, que a gente procura preencher o nosso vazio existencial, né, com materialidade ou com outros aditivos, a gente começa a perceber o bem-estar que dá, que a gente vai falar aqui, já vou colocar mais adiante aqui, ó. Acabamos pegando gosto pela ação do bem. Pegando gosto, que gosto é esse, né? Mesmo sem dinheiro, aliás, pode-se fazer inúmeras coisas. Aquilo preenche a gente, dá um bem-estar imenso. Aquele que recebe uma caridade, faz um bem para ele, faz. Mas o maior bem é para nós. O que a gente recebe é o dobro do que a gente dá. Porque dá uma sensação tão... É só fazendo isso para sentir. Não adianta a gente dizer... Não, por isso que eu digo assim, ó, faz, vai. Se alguém te convidou, vai. Não, às vezes na primeira vez já te dá aquele estalo, mas vai a segunda. Se não der, vai a terceira, te dá a chance, vai a terceira vez. Daí aquilo fica, é como se fosse um vício, mas um vício muito bom. Um vício super gostoso. Caridade é amor ao próximo. Caridade é amor ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo. É amor ao próximo. Não adianta, fora da caridade não há salvação. Caridade, primeiro item para o desenvolvimento do amor. Nós estamos então trilhando. Ah, mas eu amo. Eu tenho um cãozinho, eu tenho um gatinho, né? Claro, tem o amor do casal, do namoro, mas tem o amor aquele pelo bichinho, pelo doméstico. A gente não tem um carinho imenso pelos nossos bichinhos. Esses desenvolvimentos é que a gente vai aprendendo a amar, aprendendo a gostar, até nos atingirmos. Então são treinamentos que a gente tem. E o que se tem na Terra hoje, o maior amor que a gente se conhece é de uma mãe por um filho. Esse é o maior amor que existe, que se pode ter aqui na Terra. Aí depois a gente vai descendo a escala, mas vamos treinando, né? É ser tolerante. Meu Deus, como é difícil ser tolerante. Né? Indulgência para com todos. Como Jesus entendia a caridade, segundo o Livro dos Espíritos, a questão não me lembro o número. Como Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias. Indulgência, o que é indulgência? É tolerância. Porque eles são imperfeitos, mas eu também ainda sou. Eu sou impaciente, muitas vezes colérico, muitas vezes, sabe? Muitas atitudes. Aquela que me chateou, muitas eu tenho que chatear outros, ou até ele mesmo. Então eu tenho que ser indulgente, porque eu não sou perfeito. Né? Então, a gente ser tolerante é saber compreender as falhas dos outros, repetindo, né? É ajudar a quem precisa, como? Com o ouvido, com material, se eu posso dar materialmente, ou com o meu trabalho, né? Fazer o meu melhor, né? Enquanto não tem condições de fazer melhor ainda, mas dá o teu melhor, não o possível, não mais ou menos, faz o teu melhor, né? E servir sem esperar retorno. Não é aquela que a gente brincando ali no estudo, diz assim, faz um trabalho benevolente, vai lá e entrega uma marmita para o morador de rua, e diz assim, ó pai, aponta aí para mim, mais uma minha. Né? Papai do céu, ajuda aí, estou jogando que eu estou ajudando, me dá uma força aí se eu precisar. Não, faz aquilo, porque depois que a gente vê que aquilo é tão bom, que a gente fica, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita nem aparece mais, a gente faz de coração mesmo isso aí. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer alguma coisa aqui na Terra. O trabalho, qualquer trabalho, é nobre, é justo. Um cara desencarnou. O cara desencarnou e foi, já estou terminando, e foi para a espiritualidade. Chegou lá em cima, foi recebido por um cara todo de branco assim. O lugar era lindíssimo, mas olha, lindo mesmo, né? E aí foi recebido por ele, disse assim, onde que eu estou? Disse assim, não, você está num lugar aqui onde você pode fazer tudo o que você quiser. Pode se deleitar com tudo que tem aqui de bom. Pode comer o que você quiser, pode escolher os prazeres que você quiser, você pode ter o entretenimento que você quiser. Meu Deus! O cara pensou, que maravilha, esse lugar maravilhoso aqui. Pá, o cara foi direto, entrou, feliz era ele lá, né? E aí começava, comia, manjar, comia tudo o que ele não pôde fazer aqui na Terra e o que pôde fazer e gostava, ele estava fazendo lá em cima. Estava lá vibrando, né?
Mas dali um pouco ele começou a ficar chato, ficou chato aquilo. Essa é uma reflexão nossa, sabe? Ele começou a ficar chato, puxa, não tenho nada para fazer aqui. Só de me deleitar, curtir isso aqui, esse lugar lindo, maravilhoso, tudo que eu quero eu tenho. Aqui ele ficou xarope, disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Já não aguento mais isso aqui. Chamou o homem de branco lá. Seguinte, companheiro, isso aqui está ficando meio chato para mim, eu queria fazer alguma coisa, queria algum trabalho, qualquer coisa para me envolver, está muito chato isso aqui. E o cara disse assim para ele, a única coisa que a gente não pode fazer aqui é ocupação. Aqui a gente não pode ter nenhuma ocupação, nenhum trabalho, é a única coisa que não se tem aqui. E o cara chegou pro de branco e disse assim, mas então eu preferia estar no inferno. E o cara de branco responde para ele, onde é que você imagina que está? E assim eu termino a minha conversa com vocês. Obrigado pela atenção de todos. Em nome de todos, gostaríamos de agradecer ao nosso irmão Iraldo por essa bela explanação.